Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Estendo teus braços a Maria, aquela que é a porta do céu. Ave Maria, Então, muito boa tarde, mais uma vez. Podemos sentar um bocadinho. Conseguem-me ouvir bem aí atrás? Ali? Acho que sim. Sim? Então, muito bem-vindos mais uma vez a uma tarde de primeiro sábado. Hoje muito especial porque é também a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então, eu sei que muitos de vocês já têm vindo noutros meses, mas alguns talvez seja pela primeira vez. Está cá alguém pela primeira vez a fazer a devoção dos primeiros sábados? Pronto, há alguns braços no ar. Então eu vou fazer uma explicação assim muito breve do que é isto da devoção dos primeiros sábados. E começo por dizer que consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, que ela fez a 10 de dezembro de 1925. Estava a irmã Lúcia, era uma jovem postulante das Irmãs Doroteias, estava em Espanha, em Pontevedra, que fica ali na zona da Galiza, e Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e mostra o seu coração imaculado, mais uma vez, o coração cercado de espinhos, e disse à irmã Lúcia assim: tu ao menos vê-de-me consolar. E depois, nessa aparição, explicou como é que ela o poderia fazer, como é que ela podia consolar este coração. E disse-lhe que poderia fazê-lo da seguinte forma, nesta devoção: durante 5 primeiros sábados seguidos, portanto o primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses seguidos, precisava de fazer 4 coisas com uma intenção: rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se. Estas 4 coisas, naquele primeiro sábado, com a intenção de reparar o seu coração. E depois Nossa Senhora fez uma grande promessa nesta aparição. Disse: a quem o fizer, a quem fizer esta devoção, prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Hoje não vamos explorar muito esta devoção, que é belíssima, mas convido a todos a explorar um bocadinho melhor, a ler melhor sobre esta devoção. Aqui no santuário temos esta oportunidade de fazer esta devoção em cada primeiro sábado. Rezamos o terço na capelinha. E depois teremos aqui a meditação. Nós faremos durante meia hora, mas com momentos de silêncio em contexto de adoração eucarística, mas só é necessário ser 15 minutos. Aqui no santuário temos este outro acrescento, que é esta catequese sobre a mensagem de Fátima, que faremos agora durante esta meia hora. Mas é um acrescento, não faz parte da devoção do primeiro sábado. Depois, a quem estiver a fazer esta devoção, fica então a faltar, comungar. Talvez alguns de vocês já tenham comungado com esta intenção e irem confessar-se com esta intenção. Nunca esquecer de formular interiormente no coração esta intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Então, oferecemos desde já esta nossa meditação, que será em seguida por esta intenção. Começando a catequese, começo por dizer que nós temos vindo a percorrer aqui no santuário as aparições. Em cada primeiro sábado temos falado de cada aparição
e hoje toca-nos a aparição de outubro de 1917, a aparição de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria. Então, como primeiro ponto, vamos conversar um bocadinho sobre a multidão que estava aqui no dia 13 de outubro de 1917. Nas aparições de 19 de agosto, nos Valinhos, e 13 de setembro, aqui na Cova da Iria, de 1917, Nossa Senhora tinha feito uma promessa aos pastorinhos. Prometeu que em 13 de outubro faria um milagre para que todos acreditassem. Então, nesse dia 13 de outubro, afluiu à Cova da Iria uma multidão de pessoas, de Portugal e até do estrangeiro. E, de facto, aquele seria um momento decisivo na história das aparições. Era a hora do tudo ou nada. Ou acontecia um milagre, ou nada acontecia, e isto faria toda a diferença. Ou se confirmava, ou caía tudo por terra. E, conta-nos a irmã Lúcia, e agora vou citá-la, diz ela assim: a minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. A mãe da Lúcia dizia: se a minha filha morrer, eu quero morrer com ela. Então, foi acompanhar a sua filha. Mas a Lúcia, isto é que é muito interessante, não nos diz que ela estava com medo, a própria Lúcia. De facto, muitos dos presentes ali tinham ameaçado. E também no livro das Memórias lemos que a Lúcia escreve que tinha-se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer explodir uma bomba junto de nós, no momento da aparição. E a Lúcia diz ainda: não concebi com isso medo algum. E falando disto a meus primos, ao Francisco e à Jacinta, dissemos: mas que bom, se nos for concedida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. Ora, a Lúcia não tinha medo. E pensando um bocadinho sobre isto, eu pensava que, embora houvesse muitos motivos para temer, a Lúcia já tinha feito este percurso do medo para a confiança. Porque na aparição de julho, recordámonos que ela teve muito medo e até teve muitas dúvidas de ir. Estava até decidida a não vir aqui à Cova da Iria. Mas os primos, Francisco e a Jacinta, rezaram por ela e diziam-lhe: sem ti não nos atrevemos a ir. E ela acabou por ir, acabou por dar este salto de confiança. A Lúcia já tinha feito este salto de confiança. Já tinha passado do medo para o abandono em Deus. E, portanto, ali não tinha medo. E todo o contexto daquele dia era assustador. A Lúcia descreve que o céu estava cinzento, coberto de nuvens, chovia torrencialmente. Enfim, havia muitas razões para ter medo, mas a Lúcia não tinha medo. Agora já permanecia naquela lógica de fé que ela tinha desenvolvido com a graça de Deus. Mas gostava também de me centrar convosco nesta relação da Lúcia com aquela massa de gente, que esta era a expressão que ela diz, estava uma massa de gente aqui na Cova da Iria. A Lúcia encontra esta multidão, uma multidão que enfrenta condições muito difíceis, porque era muito desconfortável, e estava a chover muito, enfim, uma multidão que esperava alguma coisa de especial. E conta-nos um dos testemunhos daquele dia, dizia assim este senhor: das 11 da manhã à 1h30 da tarde, a chuva foi constante, impelida por vento forte, um tempo francamente agreste e desagradável, que a enorme multidão de muitos milhares de pessoas, e reparem esta referência, aquela enorme multidão de pessoas suportou de excelente humor, sem outro abrigo mais que os chapéus de chuva e os veículos, pois não se descortinava nas imediações uma só edificação. Portanto, esta multidão expectante chama a atenção de Lúcia. Uma multidão que suplica a ela, ao Francisco, à Jacinta, que envie pedidos a Nossa Senhora, ao ponto da Lúcia contar que, chegando o final do dia, ela dizia assim: se eu tivesse dito a Nossa Senhora tudo aquilo que me tinham pedido, ainda estava lá a falar com Nossa Senhora a esta hora, dizia a Lúcia. Só para termos ideia de como é que era o ambiente naquele dia. A Lúcia, com os seus primos, tinha-se tornado, naquele momento, a mediadora entre Deus e o seu povo, interlocutora, intercessora. E este é um papel que os três passam a assumir para a vida inteira. Tornam-se intercessores, porque fazem esta experiência
das aflições e da necessidade daquela multidão. Contactam tão de perto e de uma forma tão intensa com os dramas da humanidade. Então tornam-se estes intercessores. Depois da aparição, a Lúcia conta como aquela multidão procurou chegar até eles, os três. E a Lúcia dizia quase até ser esmagada. Não fosse alguém a tivesse pegado ao colo. Houve um senhor que pegou a Lúcia ao colo, houve outro senhor que pegou na Jacinta ao colo, porque de facto todos queriam falar com eles e estar com eles. E na tarde desse dia, os três passaram horas em inúmeros interrogatórios, 3 crianças. Todos queriam vê-los, queriam estar com eles. E diz a Lúcia, como se fôssemos algum bicho curioso que as multidões procuram ver e observar. Este é um elemento desta aparição que me parece muito interessante, porque hoje, ao olhar para as multidões que vêm aqui a Fátima, pergunto-me o que é que nos traz cá verdadeiramente? Será que vimos por curiosidade turística? Ou será que vimos como peregrinos? Será que vimos por tradição familiar, porque é costume? Ou será que estamos realmente interessados no que Deus nos tem a dizer aqui através de Nossa Senhora? É muito importante termos consciência que Fátima não é um mero fenómeno religioso, social, espiritual ou cultural, mas contém uma mensagem que, como todas as mensagens, precisa de um receptor que abra, que conheça e que se deixe transformar por ela. E somos nós hoje este receptor desta mensagem. Não só é um sítio onde eu venho pedir coisas, agradecer, isso também faz parte, também é importante. Não é um sítio onde eu venho só para ter alguma paz, isso também é importante. Mas Deus está-me a dar aqui, em Fátima, uma mensagem. E daí também estas catequeses. Uma outra pergunta que me colocava era como seríamos se os 3 pastorinhos estivessem aqui conosco? Procuraríamos explicações, justificações? Iríamos só colocar-lhes os nossos pedidos para que intercedessem por nós? Ou procuraríamos fazer a experiência de rezar com eles, de estar com eles, de entrar nessa luz que é Deus, de onde eles nunca mais saíram? Daquela multidão ali presente, saíram certamente pessoas com mais fé, mas outras não. Umas saíram com mais vontade de seguir Jesus, com mais esperança, com mais vontade de amar como Ele, de o conhecer, de rezar. Outras não. E nós? Como é que vamos sair daqui, deste santuário, depois deste dia? Ou de todos os dias em que cá vimos? Um segundo ponto desta aparição é que esta é uma aparição preenchida por imagens. Tem muitas imagens, já vamos a elas. Tem o milagre do sol. Mas o diálogo é muito simples e muito direto. Nossa Senhora apresenta-se como a Senhora do Rosário. Este dia dela. Depois pede que ali se faça uma capela em sua honra. Pede que se reze o terço todos os dias, que era o seu pedido mais frequente. E revela que a guerra vai acabar em breve e em breve iriam os soldados para as suas casas. Nossa Senhora diz isto e a Lúcia não perde tempo. Não explora muito esta questão. Não fica ali a perguntar, mas como? Mas quando é que a guerra vai acabar? Mas de que maneira? Mas quando é que os soldados vêm? Não. A Lúcia, coitadinha, se calhar não percebia também muito disso. Então, começa logo a colocar diante de Nossa Senhora os pedidos que lhe tinham feito. Olha, eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores, etc, etc. Ao que Nossa Senhora responde, uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Portanto, este apelo à conversão é um apelo muito presente na mensagem de Fátima. E eu, ao pensar nisto, pensava que talvez este seja um dos temas mais difíceis de falar hoje. Todos nós queremos ser aceitos como somos, com os nossos limites e falhas. Falamos de misericórdia, proclamamos o amor incondicional de Deus e ainda bem que é assim. A mensagem de misericórdia vai entrando no nosso coração como uma gota de água numa esponja, que absorve, cai bem, para dizer de outra forma. Faz sentido, Deus só pode ser assim, um Deus de misericórdia. Mas,
isso não quer dizer que não existam coisas em nós que é preciso emendar, que é preciso mudar, que é preciso converter. E Fátima fala-nos disto. Só que esta ideia já nos custa mais ouvir um bocadinho. Não sei se concordam comigo, se calhar sou só eu. Mas que Deus é bom e que nos ama. Isso faz muito sentido, gostavas de ouvir. Agora que é preciso às vezes mudar qualquer coisa, que alguma coisa se calhar na nossa vida não vai muito bem. Isso já custa ouvir um bocadinho. Mas é essencial irmos percebendo que é justamente na misericórdia de Deus que encontramos espaço para reconhecermos o que é preciso converter em nós, mudar de rumo. E em Nossa Senhora encontramos esta mãe que vem ao encontro daquela massa de gente, de cada pessoa ali presente. Uma mãe que fala a cada um de nós hoje para dizer que nos ama, por isso nunca desiste de nós, é refúgio e é caminho, mas que também nos diz que é preciso pedir perdão e que é preciso mudar algo em nós. A irmã Lúcia dizia mesmo desta aparição, dizia assim, desta aparição, portanto a de outubro, as palavras que mais se me gravaram no coração foi o pedido da Nossa Santíssima Mãe do Céu. Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Foram as palavras que mais ficaram gravadas no coração da Lúcia. E ela escrevia assim, que amorosa queixa e que terno pedido. Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo fora e que todos os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som da sua voz. A pedir isto, esta conversão. E reparem como é bonito que foi na última aparição. Nossa Senhora é mesmo mãe, não é? Quer dizer, primeiro diz, olha, eu amo-te muito, meu coração é refúgio e caminho. Depois no final diz, mas se calhar, olha que é preciso mudar qualquer coisa, porque é mesmo este jeito de mãe. Como é importante a conversão, este não ofender a Deus, este desejo do coração imaculado de Maria, faz-se ouvir agora para cada um de nós. Talvez seja preciso respondermos e, por exemplo, a fazer um bom exame de consciência, que não se limite a confrontar os comportamentos exteriores com os 10 mandamentos, mas que vá até ao coração, que vá mais fundo. É preciso reaprendermos a arte da humildade que permite chegar ao ponto de dizer, talvez eu não esteja a ver bem tudo, talvez não esteja certa em tudo, ou ainda, talvez a minha forma de ser, ou de falar, ou de pensar, ainda não seja a melhor. Talvez ainda haja caminho a fazer. Nós não somos ilhas, como dizia um autor, mas precisamos de nos confrontarmos com alguém para isto. É muito bela a página das Memórias da Irmã Lúcia, em que ela descreve a morte do Francisco. É uma página que me faz sempre chorar quando a leio. O menino, Francisco, perguntava à irmã, a Jacinta, e à prima, para lhe dizerem que pecados o tinham visto fazer para ele os poder levar à confissão. Sabia que ia morrer e queria ter o coração todo já em Deus, configurado com Ele, que é amor. E o Francisco ouviu com humildade o que a Lúcia e a Jacinta lhe tinham para dizer e procurou a confissão. Deixem-me dizer que hoje em dia creio que o sacramento de reconciliação é um sacramento um bocadinho esquecido, mas que continua à nossa disposição, como lugar onde todos podemos ir para esse encontro de quem se sabe pecador, a precisar de perdão. Um encontro que cura, que liberta, como Jesus quer. Por outro lado, também precisamos de acompanhantes no caminho, que nos orientem com a sua experiência no caminho da paz interior. O acompanhamento espiritual é uma grande riqueza da nossa Igreja, e se calhar de outras confissões também, mas o acompanhamento espiritual é algo que somos incentivados a procurar com alguém mais experiente, um sacerdote, ou um leigo, ou um religioso, mas alguém que tenha mais experiência neste caminho da vida espiritual, para nos ajudar. Em tantas situações, reconhecemos que é preciso recorrer a um psicólogo, por exemplo. Precisamos de quem nos ajude a fazer um caminho de cura de certas feridas que deixam marcas. E esse é um recurso precioso em muitas situações. Mas na vida espiritual, não são só alguns que precisam de acompanhamento espiritual, mas todos precisamos de alguém que nos ajude a ler as entrelinhas da Palavra de Deus, que nos chega de tantas formas.
Sabem, eu pensava assim, um dia que quando alguém tem um acidente ou uma doença e fica numa cama em coma, num estado de coma, continua vivo. Mas claro, desejamos que a pessoa desperte o mais rápido possível, porque a vida é para ser vivida, é para ser apreciada, é para nos realizarmos como seres humanos nela. Ora, a vida espiritual é algo de semelhante. A nível espiritual, estamos muitas vezes perigosamente em risco de viver em coma espiritual, adormecidos para tudo o que Deus nos dá a experimentar e a conhecer. Então recordemos as palavras de Nossa Senhora, que no fundo são as mesmas de Jesus no Evangelho. Convertei-vos e acreditai. Em que é que podemos estar a ofender a sensibilidade de Deus? De que forma podemos estar a ignorá-lo ou rejeitá-lo? O que é que precisamos de emendar? Procuremos ser humildes e buscar quem nos ajude a fazer este caminho. Isto nos diz Nossa Senhora, não ofendam mais a Deus. Como? Devemos nos perguntar, como é que eu posso não ofender mais a Deus? O que é que em mim ainda ofende de alguma forma? Para mudarmos então algo em nós, para a nossa alegria. Terceiro ponto, como já dissemos, todos os presentes na Cova da Iria, no dia 13 de outubro de 1917, esperavam um milagre. E para muitos foi mesmo o grande motivo de estarem presentes. Alguns diziam em testemunhos posteriores que foram não como peregrinos, mas como curiosos. Outros não para apoiar, mas para desmascarar. E também com Jesus foi assim na vida de Jesus. Nos Evangelhos, vemos que muitos iam ter com ele, não para o ouvir ou para o seguir, mas para que ele fizesse o milagre nas suas vidas. Então, de facto, nesta aparição de outubro, temos o conhecido milagre do sol. Naquele dia, muitos dos presentes, incluindo jornalistas e pessoas da ciência, relataram fenómenos estranhos no sol, como movimentos rotativos, diversas formas e cores à volta do sol, a sensação de que se ia destacar do céu e que ia cair. Mas o que aconteceu foi que as diversas formas de relatar o sucedido e descrevê-lo, se por um lado levaram muitos a acreditar nas aparições, por outro lado mantinham muitas dúvidas nos mais descrentes. O que veio ajudar mais a esclarecer melhor o que tinha acontecido foi o processo canónico diocesano, um processo para verificar a autenticidade das aparições, iniciado em 1922 por mandato do novo bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. E este foi um processo que só foi ultimado em 1930. E Dom José, o bispo de Leiria, refere-se nesse documento que sai desse processo ao dia 13 de outubro, dizendo assim: o fenómeno solar de 13 de outubro de 1917, descrito nos jornais da época, foi o mais maravilhoso e o que maior impressão causou aos que tiveram a felicidade de o presenciar. E ele continua: as crianças fixaram com antecedência o dia e a hora. Mais importante do que ter acontecido aquele fenómeno que alguns diziam, isso foi um fenómeno natural, e eles tinham dito que ia acontecer no dia 13 de outubro, àquela hora. Então o Dom José diz isso: as crianças fixaram com antecedência o dia e a hora em que se havia de dar. A notícia correu veloz por todo o Portugal, e apesar do dia estar desabrido, chover copiosamente, juntaram-se milhares e milhares de pessoas que, à hora da última aparição, presenciaram todas as manifestações do astro-rei, homenageando a Rainha do Céu e da Terra, mais brilhante do que o Sol no auge das suas luzes. E ele continua: e este fenómeno, que nenhum observatório astronómico registou, e portanto não foi natural, presenciaram-no pessoas de todas as categorias e classes sociais, crentes e descrentes, jornalistas dos principais diários portugueses e até indivíduos a quilómetros de distância, o que destrói toda a explicação de ilusão coletiva. Esta era a conclusão do Dom José neste processo. E este mesmo bispo dizia ainda neste documento, determinando sobre estas aparições: primeiro, declara como dignas de crédito as visões das crianças na Cova da Iria, freguesia de Fátima, nos dias 13 de maio a outubro, e segundo, permita oficialmente o culto a Nossa Senhora de Fátima. Então assim se afirmou a Igreja a respeito do milagre do sol
e das aparições na Cova da Iria. Um fenómeno, então, que levou a muitos a acreditarem nas aparições. Mas, se nós assumirmos que o fenómeno solar de 13 de outubro foi o milagre prometido, não podemos ignorar o facto de que os pastorinhos não viram o milagre do sol. Isto é muito interessante. Naquele momento em que estava a acontecer o milagre do sol, eles estavam a ver outras imagens. Segundo as descrições dos três, terão visto, e agora vou citar a irmã Lúcia, São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com o manto azul, e a Lúcia dizia que São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Depois esta aparição desvanece-se, portanto esta aparição da Sagrada Família, não é? Esta desvanece-se. E, diz a Lúcia, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Esta aparição desvanece novamente e, aliás, nessa aparição Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. E depois, uma terceira visão, diz a Lúcia, Nossa Senhora de forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Portanto, 3 grandes visões que eles tiveram enquanto estava a acontecer o milagre do sol. Sagrada Família, que podemos relacionar com os mistérios gozosos do Santo Rosário. Depois, Nosso Senhor e Nossa Senhora das Dores, que podíamos associar aos mistérios dolorosos. Estão-me a acompanhar? Depois, Nossa Senhora do Carmo, que é aquela mãe que vem com o seu manto protetor. Portanto, Rainha, Senhora Assunta ao Céu, podemos relacionar com os mistérios gloriosos. Os 3 grandes mistérios do Rosário que existiam na altura. Os luminosos só apareceram depois com João Paulo II. Isto é uma associação que se pode fazer. Não quer dizer que seja necessariamente assim, mas podemos fazer esta associação daquelas visões que eles estavam a ter com os mistérios do Rosário. E eu gosto muito de fazer esta associação, eu pessoalmente, porque é como se a multidão estava a ver o grande milagre do sol, certo? Mas os pastorinhos estavam a ver o verdadeiro milagre. Um milagre ainda maior, que é o milagre do Rosário. Deixem-me dizer assim. A presença de Nossa Senhora do Rosário nas nossas vidas. Este, se calhar, é o grande milagre que não se inicia em Fátima, obviamente, mas que é sublinhado aqui nesta visão, creio eu. Então, hoje, dia 7 de outubro, para além de ser primeiro sábado, é então este dia em que celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário, pois foi a 7 de outubro que, por sua intercessão e pela oração do terço, aconteceu, segundo a tradição, o milagre de Lepanto. Não vou estar aqui a explicar muito, podem ir investigar se quiserem. E então, creio que em Fátima nós vemos isto, que o Rosário é de facto uma oração incrível, que esconde uma força e uma eficácia que nem podemos imaginar. Se calhar nunca vamos chegar a perceber a força desta oração. Então o milagre maior, mais do que o milagre do sol, é este instrumento que nos dá um método de oração simples, acessível, que nos leva a conhecer Jesus nos mistérios da sua vida, através de Nossa Senhora. E ela sempre nos leva a Ele, com o seu rosário. Então, temos diante de nós, a Lúcia tinha diante dela, os pastorinhos tinham diante deles ali naquele 13 de outubro, mas hoje temos diante de nós também uma humanidade em sofrimento pela guerra, pelas alterações climáticas, por tantas tragédias e dificuldades, mas temos também um caminho de salvação que Deus coloca diante de nós. Então que a oração do nosso terço diário seja este gesto de procurar estarmos envolvidos com os pastorinhos no destino de toda a humanidade e de fazermos deste encontro com Nossa Senhora uma fonte de graça e misericórdia para todos. Então, que guardemos desta aparição hoje, esta multidão que nós também temos diante de nós hoje. Basta abrir as notícias para vermos esta humanidade sofredora, muitas vezes em condições precárias, que somos chamados a acolher no nosso coração e a sermos intercessores por meio da nossa oração e da nossa vida espiritual. Depois procurarmos esta conversão de coração com a ajuda de alguém, com a ajuda do sacramento da reconciliação, porque Deus está tão ofendido, não o ofendamos mais. Procuremos converter o nosso coração, como Nossa Senhora pediu. E depois,
um dos instrumentos mais excelentes que temos para isso, como vemos em Fátima, a oração do nosso rosário. Então agora aguardamos a presença de Jesus e a Eucaristia, que vai estar diante de nós, exposto no Santíssimo Sacramento. Durante a oração inicial e a benção final, os que puderem poderão ajoelhar. Durante a meditação, podemos estar da forma que vos ajudar mais à meditação, ou sentados, como quiserdes. Ficamos agora então assim, em silêncio, a aguardar Nosso Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração,
procurando reparar o Imaculado Coração de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério do caminho de Jesus para o Calvário. Do Evangelho segundo São Lucas. Quando iam conduzindo Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que não acontecerá à seca. E levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Vemos neste relato que Simão de Cirene é apanhado de surpresa. Vinha do campo, que é o mesmo que dizer vinha da sua vida de trabalho, de dureza, do seu cotidiano preenchido pelo esforço de um pai que precisa de alimentar os seus filhos. Simão estaria fatigado, possivelmente até desanimado, porque naquele tempo, como se calhar também hoje, nem sempre se ganhava na mesma proporção em que se trabalhava. Simão cruza o seu caminho com o de Jesus, naquele caminho para o Calvário. E muitos de nós aqui presentes podemos estar a enfrentar neste momento um caminho para o Calvário, talvez por uma doença física ou psicológica, ou por estarmos a ajudar ou acompanhar alguém nesse caminho. Ou ainda que não estejamos agora, é muito provável que estejamos no futuro. O que Simão descobre nesse caminho é que Jesus estava com ele, que a sua cruz era a dele. E se parece que Simão leva o peso de Jesus, a verdade é que é Jesus que leva o peso de Simão, da sua cruz. Porque Jesus assume o peso da nossa cruz, quer acompanhar-nos, cruzar os nossos caminhos para o Calvário, para aí nos resgatar de um cotidiano sem meta, sem sentido. Simão vinha do campo, mas não sabemos para onde se dirigia. Talvez nem ele próprio soubesse. Mas ali passa a ter uma meta, o Calvário. E desta meta, uma outra, a da ressurreição e da vida. Então Jesus mostra-nos que importa que nos momentos em que sentimos o peso da vida sobre nós, o peso do mal, da doença, do sofrimento, da solidão, que nesses momentos encontremo-nos com Ele, deixemos que Ele dê sentido e meta para o nosso caminhar. Naquele mesmo caminho para o Calvário, iam com Jesus 2 malfeitores, homens que tinham literalmente feito o mal. Ora, se Simão descobre um Deus que leva a sua cruz, um daqueles 2 ladrões, conhecido por bom, descobre que pode aproveitar a ocasião para uma mudança. Dos 2 ladrões, um permanece claramente revoltado, talvez com um sentimento de injustiça. Quem sabe não teria roubado para comer. Mas permanece povoado pelo ressentimento.
Mas o bom ladrão parece ter feito a sua conversão naquele caminho, observando Jesus, vendo como Jesus levava a sua cruz. E ele, Jesus, totalmente inocente, muito mais inocente do que qualquer um de nós, ensina-nos que é necessária essa disposição para fazermos-nos ao caminho, aceitarmos percorrer os percursos que surgem na nossa vida, passando do ressentimento à humildade, da revolta à paz. Podemos não compreender as razões de cada acontecimento, mas podemos sempre procurar viver mais da forma como Jesus propõe que vivamos todas as coisas. Então, aqui, diante de Jesus, pensemos: como desejo aceitar e viver os meus momentos de caminho para o Calvário? Será que estou a viver esse caminho agora? Ou como posso preparar-me para ele, para o futuro? Procuro reconhecer Jesus a caminhar ao meu lado, agradecendo a ajuda dos outros, aquilo que tenho de bom? Ou vejo só o que me falta? Procuro descobrir as potencialidades de vida e de santidade de cada momento? Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, obrigada porque caminhas conosco. Jesus, ensina-nos a descobrir-te sobre a nossa cruz. Jesus, ao longo do caminho para o Calvário, encontra aquelas mulheres chorosas e diz-lhes: chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Jesus fala de uma geração que virá e pela qual choramos. Na sua recente exortação apostólica, Laudate Deum, o Papa Francisco falava
do gemido da terra, desse choro materno pelos filhos que virão, pelas gerações vindouras, que encontrarão um planeta devastado pela violência do nosso consumismo. Parece-nos que poderíamos dizer, com o ritmo que hoje vamos a nível de consumos e de estilo de vida, que o planeta está a caminho do seu calvário, num percurso de morte. O Santo Padre alerta: já não podemos deter os danos enormes que causamos. Estamos a tempo apenas de evitar danos ainda mais dramáticos. Há algo de irreversível, como diz o Santo Padre, neste caminho. Não é possível voltarmos completamente atrás, já não é possível. Mas há sempre uma esperança de ressurreição, uma esperança na qual somos chamados a participar para evitarmos que se cumpram certas ideias apocalípticas. O Santo Padre refere que estas ideias apresentam-se com frequência pouco racionais ou insuficientemente fundadas, mas também adverte: isto não deveria levar-nos a ignorar que é real a possibilidade de alcançar um ponto de viragem. Neste caminho, onde Jesus vai conosco, a cada um de nós compete participar de uma mudança de mentalidade que é urgente. Se olharmos para a mensagem de Fátima, vemos que na aparição de Júlio, Nossa Senhora mostra um cenário apocalíptico, mas diz também: se fizerem o que vos disser, terão paz. Talvez tenha sido este o grande segredo de santidade dos três pastorinhos. Fizeram o que a Senhora do Céu lhes disse e encontraram a paz. Com eles, precisamos de aprender esta capacidade de escutar o que Deus nos pede em cada momento. E claramente, hoje, Deus pede-nos esta tomada de consciência mais profunda da necessidade de protegermos o nosso planeta. E que bom que seria que começasse em nós a mudança necessária, essa disposição para vivermos apenas com o necessário, conscientes de sermos todos parte de um mesmo mundo envolvido por Deus, que nos confia a sua obra boa para dela cuidarmos. A consciência ecológica é também, na sua raiz, uma consciência comunitária e espiritual, que pode crescer em nós ou não. Então, no silêncio do nosso coração, pensemos: como me envolvo neste gemido da terra? Como procuro ouvir e corresponder aos apelos da Igreja, através, muito concretamente, do Papa Francisco, e também das organizações mundiais que advertem para este perigo ecológico de hoje? Como me preocupo pelas gerações futuras? Ou ainda, que hábitos do meu estilo de vida posso mudar para participar da mudança necessária? Será que estou demasiado apegado a um certo consumismo? Posso viver com mais simplicidade e moderação, atento aos gastos que faço e ao tipo de consumos que tenho? Pensemos.
Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, leva ao Pai a nossa gratidão por esta terra. Jesus, tu que levaste a cruz por nós, aumenta a nossa fé. O excerto do Evangelho segundo São Lucas que ouvimos refere que ao longo do caminho estava uma multidão de gente, mas sublinha a presença de umas mulheres. As mulheres deste caminho para o Calvário inserem no relato a emoção correspondente àquele momento. As mulheres destacam-se por uma presença que não está indiferente, mas pelo contrário choram, movem-se para Jesus para lhe limpar o rosto, como Verónica, segundo a tradição. Estão ali, aos pés da cruz, a contemplar Jesus. Então vemos uma certa coragem naquelas mulheres, que não se deixam intimidar pelo poder religioso ou político e mostram uma atitude muito diferente da atitude violenta e indiferente dos romanos ou dos fariseus. De facto, a mulher envolvida de alma e coração na vida dos seus filhos é ícone do coração materno de Deus. Há um autor que conta a história de um país que era governado por um czar, até que um dia este país é invadido por um outro czar, que tinha fama de ser implacável nas suas invasões. No entanto, dessa vez, o czar decidiu ser um pouco mais benevolente. Ao invadir aquele país, em vez de matar todos os seus habitantes, proclamou que deixaria que todas as mulheres saíssem do país e deixaria que levassem consigo tudo o que conseguissem carregar às costas. Nesse dia, o czar viu sair do país todas as mulheres levando os seus maridos e filhos às costas ou à força de braços. A força de uma mãe em defesa dos seus filhos é, de facto, capaz de nos surpreender e fazer conhecer um amor que ultrapassa todas as barreiras. É esse amor que descobrimos em Nossa Senhora e que nos fala do amor de Deus. Ela, a Senhora do Rosário, ultrapassa todas as barreiras do tempo e do espaço para vir visitar-nos e fazer-nos conhecer e experimentar a luz que é Deus, para que experimentando, acreditem e acreditando esperemos e esperando, amemos como Jesus. Então que este mistério gere em nós esta força para voltarmos a arrancar com coragem no caminho da vida, segundo o Evangelho, rejeitando tudo o que nos deita por terra ou nos desvia do Senhor, e sabendo que Nossa Senhora nos carrega, nos leva no seu imaculado coração. Rejeitemos o desânimo, levantemos os braços, como tanto nos incentivou esta Jornada Mundial da Juventude. Com a nossa fé, defendamos este Jesus que faz o nosso caminho. Saiamos em sua defesa, antes de mais dentro de nós, lutando contra a nossa insensibilidade ou indiferença, mas deixando-nos comover pela sua presença em cada sacrário, em cada Eucaristia, na Eucaristia. Busquemos viver uma vida fortalecida, alimentada e santificada pelos sacramentos. Procuremos permanecer no coração desta Mãe, que nos dá o rosário, rezando as contas do nosso terço. Pensemos, como vai a minha vida de sacramentos? Tenho deixado crescer o desejo de encontrar Jesus na confissão e na Eucaristia?
Ou ando desanimada nesta vida espiritual? Alimento a alma com a palavra de Deus? Como vai a minha oração? Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, posso dar mais um passo na minha vida de oração, na minha vida de sacramentos, na minha oração do Rosário? Passamos na nossa oração pelo Santo Padre, por toda a Igreja, pelo sínodo que está a decorrer, pelas nossas comunidades e por todo o nosso planeta. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, agradecemos-te a tua presença em cada sacramento. Jesus, tu que caminhaste sem desanimar, aumenta a nossa esperança. Jesus, tu que caminhaste sem desanimar, aumenta a nossa esperança. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum nova cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom regresso às vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Deus é Rei do Universo, cantai o